Jane Hughes morava com sua avó desde 7 anos de idade, e por isso a menina considerava a fazenda da avó como o melhor lugar da terra. Ela aprendeu a ajudar na fazenda assim que se mudou para lá, e essa era praticamente a única fonte de renda da família. Jane alimentava as galinhas e ovelhas, ajudava na colheita e até ordenhava as vacas. Enquanto isso, ela não se sentia explorada e aceitava tudo como parte da vida. Antes da mudança, Jane morava na cidade, mas depois que seus pais se divorciaram, ela e sua mãe decidiram morar com sua avó, Samantha. Samantha Hughes era uma mulher inteligente e por isso deixou sua filha e neta se mudarem com ela sem fazer muitas perguntas. Jane gostava da casa da avó por um motivo simples: ela não precisava mais presenciar as brigas dos pais, e a senhora Hughes era uma mulher gentil e simpática que adorava sua única neta. Ela não condenava sua filha, mesmo que sempre suspeitasse que ela estava se casando apressadamente e que acabaria em divórcio. Samantha sabia bem quais eram os erros da juventude, por isso, nunca criticava sua filha e tentava apoiá-la em todas as suas empreitadas. Inicialmente, a mudança não causou problemas para ninguém. Toda a família trabalhava pelo bem comum, passando seus dias ocupados na fazenda. Mas quando Jane começou a frequentar a escola, descobriu-se que seus colegas de classe não gostavam dela à primeira vista. A menina não tinha ideia do porquê, mas as outras crianças começaram a zombar dela praticamente no primeiro dia de aula. Aconteceu que todo mundo se conhecia naquele pequeno vilarejo e se apoiava, enquanto Jane era uma estranha que vinha da cidade grande. As crianças pareciam estar competindo para ver quem podia ser mais cruel com ela. Quem inventaria os apelidos mais ofensivos para Jane, fazendo com que ela derramasse muitas lágrimas, é claro. A menina tentou não deixar sua família saber sobre isso e agiu como se nada estivesse errado. No entanto, Jane ficou profundamente ferida pelo fato de seus colegas vê-la como uma estranha. Nada mudou até a 6ª série, momento em que Jane conheceu Patrick. Por alguma razão inexplicável, os outros garotos tinham medo dele. Ele era alto para a idade e sabia muitas coisas que as crianças da sua idade não deveriam saber. Desde que os pais de Patrick morreram em um acidente de carro, ele foi criado por sua avó. Claro, era difícil para a idosa controlar o neto e, portanto, ele frequentemente se metia em todo tipo de problemas. Patrick podia facilmente entrar no pomar de outra pessoa apenas para tratar seus amigos com frutas frescas ou ir quilômetros de distância de casa para nadar no rio ou pescar. Se Tom Sawyer vivesse naquela época, Patrick definitivamente teria sido um ótimo Huckleberry Finn para ele. A primeira vez que Patrick viu Jane foi quando alguns garotos estavam perseguindo-a pela rua, pretendendo agarrar a menina pelo rabo de cavalo. Ei, o que vocês acham que estão fazendo? Os 3 correndo atrás de uma menina? Que tal correr atrás de mim em vez disso? Perguntou Patrick. Os valentões ficaram pálidos assim que o viram. Eles conheciam bem a reputação de Patrick. Rumores diziam que sua avó era uma bruxa de verdade. Claro, tudo isso era mentira, mas Patrick era ótimo em usar os medos das outras pessoas para seus próprios propósitos. Fazendo uma careta terrível, Patrick bufou, o que fez os garotos fugirem instantaneamente. Uau, como você os fez fugir? Sussurrou Jane, surpresa. Ah, isso não foi difícil, respondeu Patrick com um sorriso. O menino estava acostumado a cuidar de si mesmo desde muito jovem, portanto, não tinha medo de enfrentar dificuldades. Sua avó não sabia, mas Patrick havia trabalhado meio período nas terras do vizinho por algumas temporadas. Eles arrancavam as ervas daninhas do milho e ajudavam na colheita. Patrick usava o dinheiro que ganhava para comprar materiais escolares e roupas. Infelizmente, o menino raramente ia à escola, 1 ou 2 vezes por semana no máximo. Ele só fez isso para que o diretor não aparecesse em sua casa para ver como ele estava. Patrick tinha uma bicicleta velha que ele usava para andar por toda a região. O garoto amava a velocidade e sentia que se pedalasse com força suficiente, um dia poderia voar para o céu.
Quando Jane viu Patrick pela primeira vez, ela ficou ainda mais assustada com ele do que com os 3 valentões que a estavam perseguindo. Mas depois de conversar com ele um pouco, ela percebeu que todos os rumores sobre ele que estavam circulando na vila não eram verdadeiros. Patrick era um garoto gentil que fingia que sua avó era uma bruxa para que ninguém o incomodasse. Após esse incidente memorável, Patrick e Jane se tornaram amigos. Foi Jane quem insistiu que seu novo amigo precisava começar a ir para a escola todos os dias. Patrick resistiu a princípio, mas depois percebeu que a escola não era tão difícil e até começou a gostar de estudar. Jane ajudou o menino a estudar algumas das matérias, mas ele conseguiu lidar com a maioria delas sozinho. Conforme o tempo passava, a amizade entre Jane e Patrick se fortalecia cada vez mais. Ao ver os adolescentes andando de braços dados, Samantha Hughes sorriu misteriosamente, insinuando para sua filha que o relacionamento deles era feito no céu. Vamos, mãe, que relacionamento você está falando? Eles são apenas amigos, Penélope afastou sua mãe. Quando Patrick começou seu último ano, ele usou o dinheiro que ganhou trabalhando na fazenda e comprou uma motocicleta. Claro, era velha e quebrava quase todos os dias, mas Patrick não desanimou. Ele era bom com ferramentas, então trabalhou incansavelmente em sua moto, imaginando-se como um médico que poderia curar a doença de sua moto graças à sua determinação e perseverança. O jovem eventualmente conseguiu substituir todas as peças velhas da moto. Sua moto, que fazia seu motor funcionar como um relógio. Patrick gostava de andar de moto na estrada e sentir o assobio do vento em seus ouvidos. Infelizmente, o jovem quase nunca usava seu capacete que ele chamava com desprezo de traje de astronauta. Claro que Jane era contra a imprudência de Patrick, mas ela não podia fazer nada a respeito, especialmente porque estava ocupada cantando no coral da cidade na época. Jane tinha uma voz linda e qualquer um que já a tivesse ouvido cantar esperava que ela se tornasse uma cantora. No entanto, a jovem tentou não se apegar muito a essa ideia e sonhava em ir para a faculdade e estudar economia. Isso foi em parte por causa de sua mãe, que nunca se cansava de repetir que primeiro Jane precisava alcançar independência financeira e só então começar a pensar em realizar seus sonhos. Samantha Hughes acabou sendo certa e quando se formaram no ensino médio, Jane e Patrick já estavam noivos. Eles não queriam pressa com o casamento porque os jovens acreditavam que tinham toda a vida pela frente. Além disso, já se viam como marido e mulher como eram. Quem se importa com um pedaço de papel ou uma cerimônia? Podemos fazer isso quando quisermos, até mesmo amanhã, disse Patrick. Se ao menos os jovens soubessem como estavam errados. Tudo mudou em um instante. Um dia, Patrick foi à farmácia na chuva torrencial para pegar remédios para sua avó. A visibilidade na estrada estava ruim, mas o jovem não se importou. Tentando tirar o máximo proveito de sua moto, Patrick obstinadamente acelerou, ignorando a chuva que caía em seu rosto. O jovem nunca havia dirigido tão rápido antes e estava certo de que tudo ficaria bem. Foi só quando viu um enorme caminhão à sua frente que percebeu que havia calculado mal a situação e, assim, teve que entrar na pista contrária. Patrick não teve tempo de terminar sua manobra. A última coisa que ouviu em sua vida foi o som dos freios e do metal rangendo. O impacto foi tão forte que o jovem morreu na hora e os paramédicos que chegaram ao local não tiveram escolha a não ser declará-lo morto. Nesse exato momento, Jane estava em um ensaio com o coral da cidade e nem suspeitava que havia perdido sua pessoa mais próxima e amada no mundo todo. A notícia da morte de Patrick a devastou. O que você quer dizer com que ele morreu em um acidente? Por que ele teria dirigido com essa chuva? Jane se recusou a acreditar no que estava sendo dito. A jovem sentiu como se fosse algum tipo de erro e que logo se resolveria assim que Patrick viesse buscá-la após o ensaio, mas ao ver o rosto encharcado de lágrimas da avó, Jane entendeu que era tudo verdade. Naquela época, não havia uma única pessoa na aldeia que não se sentisse terrível com a morte de Patrick. Nem mesmo o fato de sua mãe-avó supostamente ser uma bruxa parecia importante depois da morte de seu noivo.
Jane começou a definhar diante de todos os olhos, sentindo como se sua vida tivesse acabado e nunca mais haveria nada de bom nela novamente. Ela não conseguia nem sair do quarto por horas e soluçava silenciosamente, enterrando o rosto no travesseiro. Samantha Hughes tentou apoiar sua neta da melhor maneira possível, mas não havia nada que pudesse fazer para fazer Jane se sentir melhor. O tempo cura todas as feridas, você verá. Eventualmente, você poderá viver com essa dor, disse a velha com lágrimas nos olhos. Jane teve que passar por muitas coisas antes de conseguir lidar com a morte de seu noivo. Na verdade, foi a decisão de sua mãe de voltar para a cidade que a ajudou. Jane precisa de uma mudança de cenário. A vida é diferente na cidade. Pode ser mais fácil para ela lá, disse Penélope à sua mãe. Desta vez, Samantha Hughes não teve escolha a não ser admitir que sua filha estava certa. Uma semana depois, Jane e sua mãe voltaram para a cidade, tendo alugado uma pequena casa nas cercanias. Eles decidiram firmemente começar uma nova vida. Infelizmente, isso não foi exatamente fácil de fazer, já que a situação financeira da família Hughes permaneceu tão instável quanto sempre foi. Jane começou a faculdade como planejado e sua mãe arranjou um emprego em uma cafeteria à beira da estrada, que era frequentada principalmente por motociclistas e caminhoneiros. O tempo voou e, tendo se dedicado aos seus estudos, Jane se formou na faculdade e se tornou uma das melhores graduadas. Então, um dos professores de Jane a ajudou a conseguir um emprego em uma boa empresa que sempre valorizou funcionários determinados e responsáveis. Jane surpreendeu a todos quando conseguiu passar de estagiária para chefe de departamento em tempo recorde. Finalmente, a mulher provou o gosto da vida próspera que sua mãe sempre falava. Em todos esses anos, ela nunca esqueceu de Patrick, embora tenha se resignado com sua morte. Jane nunca conseguiu realmente se conectar com mais ninguém. Claro, ela fez algumas tentativas, mas nenhuma delas acabou em nada sério. No fundo, Jane não se importava em viver sua vida com Patrick ainda em sua cabeça e em seu coração. Um dia, quando Jane estava voltando para a casa do trabalho, ela viu um menino que se parecia muito com Patrick. As roupas do menino estavam um pouco bagunçadas, mas ele não se importava. Estava ocupado lançando barcos de papel pelos córregos de água da chuva, completamente ignorando todas as pessoas que estavam correndo. "Oi, garoto, como você está?" Jane perguntou com um sorriso amigável. "Boa noite, senhora, estou bem, obrigado." "Estou lançando barcos aqui", respondeu o menino, como se não fosse nada especial. Até sua voz soava como a de Patrick. Tanto assim que até fez Jane se emocionar. Depois de trocar algumas palavras com o menino, Jane descobriu que seu nome era Kevin e que ele era órfão. "Por que você não está em um orfanato?", perguntou a jovem. "Às vezes eu fujo. Os cuidadores são muito rigorosos e não me deixam brincar no parque e lançar meus barcos de papel", respondeu o menino. Naquele momento, Jane sentiu como se estivesse tendo um déjà vu. A verdade é que Patrick era exatamente assim quando era criança. Ele valorizava a liberdade acima de tudo, o que era porque ele amava tanto sua bicicleta. Jane voltou para casa mais tarde do que o habitual naquele dia. Além disso, ela não estava sozinha, mas com Kevin. Ao ver o menino na porta, Penélope arqueou uma sobrancelha em surpresa e começou a esperar por uma explicação de sua filha. Mas Jane não tinha intenção de explicar nada. Ela simplesmente decidiu adotar Kevin e se tornar sua mãe. Claro, ela não tinha ilusões de que Kevin se tornaria de alguma forma um substituto para Patrick, que havia falecido vários anos atrás. Felizmente, não houve problemas com o processo de adoção. O nível de renda de Jane permitiu que ela adotasse o menino sem problemas. Assim, Kevin começou a viver uma nova vida, deixando para trás as paredes cinzentas do orfanato. Agora, ele passava seus dias fazendo o que mais amava no mundo. Ao mesmo tempo, Jane nunca infringia a liberdade dele e sempre tentava fazer concessões. Todos os fins de semana, a mulher ia visitar o túmulo de Patrick.
Ela acreditava que era Patrick quem havia enviado esse doce menininho chamado Kevin como uma espécie de mensagem do céu. 20 anos se passaram. Kevin cresceu e começou sua própria família. Primeiro, ele teve um filho, a quem o jovem pai chamou de Patrick. Claro, ele lembrava bem todas as histórias que sua mãe adotiva contava e, portanto, considerou este nome digno para seu filho. Enquanto isso, Jane olhava para a família de seu filho e se sentia verdadeiramente feliz por ter tido a chance de não apenas ser uma mãe, mas também uma avó. Obrigado por assistir nossa história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like e se inscreva e ative o sininho para não perder nossas histórias em áudio.